dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 2 até ao versículo 5 no livro de Gênesis, capítulo 3. Todos aqueles que puderem, por favor, coloquem-se de pé para fazermos juntos a leitura da palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 2 até ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, 3 a 5. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Senhor Deus, pedimos a tua sabedoria para entender a tua palavra. Dá-me clareza a comunicá-la, Senhor, e abre o nosso coração para recebê-la. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Uma das intenções do diabo é que os seres humanos não vejam o mundo através da mente de Deus, mas sim através da sua. O diabo não quer que os humanos vejam o mundo através da mente de Deus, mas sim através da sua. Por outras palavras, ele quer que tenhamos um coração de dragão. Um coração de dragão. Permitam-me ilustrar com esta lenda, ou este conto. Siegfried era enteado do rei da Dinamarca. Siegfried era bonito, corajoso e generoso, e o rei amava-o muito. Mas Siegfried não podia herdar porque o rei não era o seu pai. A mãe de Siegfried casou-se com o rei depois de seu pai ter morrido em batalha. Na corte do rei havia um anão chamado Regan, que conseguia trabalhar o metal de maneira misteriosa e de maneira mágica. Portanto, a sua habilidade era altamente valorizada no reino. Mas Regan também tinha um passado e um coração sombrios. Ele sabia que Siegfried sentia-se como um estranho no reino. Então ofereceu-lhe a chance de obter glória. Regan contou-lhe sobre um vasto tesouro guardado por um dragão chamado Fafnir. Se Siegfried pudesse matar o dragão, ele seria um herói. Então Regan ofereceu-se para reforjar Gram, a espada quebrada do pai de Siegfried. Era uma oferta demasiado grandiosa para que Siegfried recusasse. Então Gram foi reforjada e juntos Siegfried e Regan partiram para as montanhas para enfrentar Fafnir. O que Siegfried talvez suspeitasse, mas não podia saber, era que Regan tinha as suas próprias razões para enfrentar Fafnir. Os anões viveram durante séculos escondidos em seus mundos sobre a montanha, ou sob as montanhas. Lá nas sombras haviam extraído ouro e prata, além da imaginação dos homens. Mas a riqueza tornou-os gananciosos. Tinham tesouros, mas ansiavam por mais, e mais, e mais. O rei anão acumulou mais e mais ouro, e por isso assassinou os irmãos para ganhar ainda mais ouro. Mas o mais velho dos seus 2 filhos agarrou no rei e assassinou. Assassinou o próprio pai. E ao assassinar o pai, roubou a riqueza e retirou-se para a profundeza das montanhas. Lá na escuridão, a sua ganância lentamente não só afetou ou infectou a sua mente, mas infectou o seu corpo. E com os anos, gradualmente, transformou-se num dragão. O nome do filho que matou o rei era Fafnir. E o seu irmão era Regan. Contudo, retiraram-se para enfrentar o dragão. Siegfried foi com Regan
e conseguiram ter sucesso na batalha contra o dragão e mataram o dragão. Siegfried, dentro de um poço, com a espada Gram, consegue enfiar a espada dentro da barriga do dragão e mata o dragão. E que grande vitória! Agora, quando Siegfried sai do poço, Regan, o anão, cortava o peito do dragão com uma faca. E ele pede a Siegfried para acender uma fogueira para que pudessem assar o coração. Era uma antiga tradição anã, explicou Regan, comer o coração de um dragão como sinal de vitória. E Regan sentiu-se obrigado a manter essa prática e essa tradição. Quando o coração parecia cozido, Regan pediu a Siegfried que lhe passasse. Siegfried retirou do fogo o coração, mas antes de entregar a Regan, tocou com o dedo para verificar se estava assado. Após lamber o dedo, passa o coração para Regan. Mas uma estranha magia estava em ação. Enquanto lambia o dedo, provava o coração do dragão. Imediatamente ele ouviu um clamor de vozes. Olhou para cima e viu que eram apenas pássaros nas árvores. Ficou confuso. Então percebeu que eram os pássaros que falavam. Provar o coração do dragão parecia ter-lhe dado a capacidade de entender a fala dos animais. No entanto, enquanto se maravilhava de tudo isso, percebeu que os pássaros falavam do plano de Regan de traí-lo e assassiná-lo. Então, momentos depois, Siegfried agarra na espada Gram e mata Regan, e o seu corpo cai ao lado do seu irmão dragão. Orgulhoso, Siegfried entra na montanha, jubiloso, para reclamar o seu tesouro, o seu ouro. Mas ao fazê-lo, a sua pele já estava endurecida e os seus dedos curvavam-se em garras. De facto, Siegfried havia conquistado o dragão na montanha, mas não conquistou o dragão do seu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta esta manhã. O teu coração que estás aqui hoje é o coração de Deus ou é um coração de dragão? Os irmãos sabem que nós temos estudado o livro de Gênesis e estamos ainda na primeira parte da queda. E a primeira etapa da queda, porque sabemos que a queda foi um processo, é esta etapa da tentação à rebelião. Da tentação à rebelião. E isto vai do versículo 1 até o versículo 7. Estudaremos posteriormente as próximas etapas, a rebelião à alienação, da alienação à punição e da punição à expulsão. Mas agora estamos na parte da tentação à rebelião. Agora, o que é interessante neste versículo 1 até ao versículo 7 é que toda esta narrativa sobre a tentação tem como pedra angular, ou como tema principal, o conhecimento ou a sabedoria. O conhecimento ou a sabedoria. E isto é visível através dos termos que aparecem do versículo 1 até ao versículo 7. Por exemplo, temos a expressão sagaz, que a serpente era sábia, era sagaz, era astuta, versículo 1. Temos a expressão que Deus disse, diz a serpente à mulher, revelando ou mostrando a revelação de Deus, a fonte de conhecimento. Vemos isso no versículo 3. Depois temos o termo de Deus sabe, que mostra o conhecimento de Deus, não é? Isto diz a serpente no versículo 5. Depois temos a expressão ou o termo abrir os olhos. E diz-nos, isto fala-nos de percepção, de conhecimento através dos sentidos. E vemos isto no versículo 5 ou versículo 7. Depois temos a expressão conhecedor ou ser conhecedor do bem e do mal. Referindo-se à árvore, que a árvore podia dar esta faculdade de conhecer o bem e o mal. Vemos isto no versículo 5. E depois vemos que a serpente promete, ou que a árvore vista por Eva promete dar entendimento. Eva, ao comer do fruto, poderia receber entendimento. Portanto, o tema de como obter sabedoria é o que está em jogo neste diálogo do versículo 1 até o versículo 7. Obter sabedoria. A questão é como obterão sabedoria. Será através da revelação de Deus ou através da revelação do dragão? Será através do coração de Deus
ou será através do coração do dragão? Então nós vimos durante estas semanas que estamos numa etapa em que Eva interage com o dragão, com a serpente. E já vimos parte da estratégia da serpente. Vimos primeiro o timing da tentação, o momento certo que ela escolheu, o disfarce da tentação, a aparência certa que a serpente escolheu, e a vítima da tentação, a pessoa certa que a serpente escolheu. E na semana passada, quando falámos acerca da vítima da tentação, vimos que Satanás quer desordenar aquilo que Deus ordenou, especialmente no núcleo familiar. Vemos essa ordem, essa hierarquia pela ordem de Paulo. Não é? Vemos essa hierarquia através da ordem de Paulo. E vemos que Satanás faz tudo para desordenar essa ordem, para poder trazer o caos no universo que Deus criou. Depois falámos um pouco na semana passada acerca do discurso da tentação, o argumento certo. E vimos que a serpente nunca apresenta a verdade com clareza. A serpente nunca apresenta a verdade com clareza. Por isso, antes de fazer a humanidade abraçar a mentira, Satanás pretende oferecer à humanidade uma nova forma de ver as coisas. Por isso ela coloca esta questão, esta pergunta, que não apresenta a verdade com clareza. Para Satanás, os humanos têm de ser totalmente e absolutamente autónomos. A ideia do diabo, da serpente, do sistema caído deste mundo, é oferecer conhecimento e sabedoria sem Deus. Oferecer conhecimento e sabedoria sem Deus. E criar um mundo onde a educação, a política, a família, a ciência, a religião, a ética e etc. sejam usados e interpretados sem Deus. E este é o objetivo da serpente. Este é o objetivo do dragão. O coração do dragão quer ver o mundo sem Deus. Quer interpretar o mundo sem Deus. Quer usar o mundo que Deus criou, mas sem o Criador deste mundo. Por isso, após preparar o terreno para a queda, agora a serpente, o dragão, aguarda uma resposta de Eva. Lembram-se? Ela perguntou, é assim que Deus disse? Então todas as pessoas que estão a ouvir o relato de Moisés aguardam agora a resposta de Eva. Aguardam qual será a resposta para esta pergunta tão perniciosa, tão enganadora da serpente. E a sua resposta, a resposta de Eva, revelará o nível ou o seu nível de vulnerabilidade ou fraqueza. Desculpa. A sua resposta vai revelar o nível, o quão vulnerável Eva era ou estava. E qual foi a resposta da mulher? Qual foi a resposta? Agora, todas as respirações estão travadas à espera daquilo que vai sair da boca de Eva. Qual foi a resposta da mulher? Bem, a mulher deu uma resposta com brechas que levou ao engano. Esta é a primeira coisa que vemos. A mulher trouxe uma resposta com brechas que levou ao engano. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, se nós compararmos o que Eva respondeu com o que Deus disse a Adão, veremos algumas diferenças, e sérias diferenças. Não sabemos se foi assim que o homem transmitiu. Não sabemos o que aconteceu. Vemos diferenças, mas não sabemos se essas diferenças nasceram da transmissão de Adão ou se isto é da autoria da mulher. Seja como for, Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, assim como a serpente não pergunta exatamente o que Deus disse, e vimos isto no versículo 1, que ela não pergunta exatamente aquilo que Deus disse, assim como a serpente não pergunta exatamente o que Deus disse, a mulher também não responde exatamente como Deus disse. A pergunta já estava comprometida e foi isto que gerou uma resposta comprometida.
Agora, alguns podem pensar, ou poderão pensar, que estou a ser demasiado detalhista ou picuinhas, através desta análise da resposta de Eva, dizendo, se calhar é um pouco exagerado da tua parte, pastor Jairo, o facto de estás a ver os detalhes das palavras que ela usou e que ela não usou para responder à serpente. Não era necessário só a ideia básica daquilo que foi transmitido da parte de Deus? Bem, eu não creio. Eu acho que havia muita coisa em jogo para ser descuidado com a palavra de Deus. Eva não poderia ser descuidada com a palavra de Deus porque ela estava a lidar com Satanás, com a serpente, com o inimigo de Deus. E aparentemente a própria serpente escolhe bem as suas palavras. Quando ela faz esta pergunta, ela escolhe as palavras certas, a frase certa, porque ela quer arrancar uma resposta comprometida e com brechas da parte de Eva. Então o que nós temos que ver aqui é que a exigência que Deus tem com a sua palavra requer que sejamos minuciosos com a gramática. A exigência que Deus tem com a sua palavra requer que sejamos minuciosos com a sua gramática. Nós vemos isto em Provérbios capítulo 30, versículo 5 até ao versículo 6. Provérbios 30, 5 a 6. Vejam só como é que começa o versículo. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra. Todas as proposições de Deus com as suas palavras, aquilo que faz uma frase, é puro. Porque vem de Deus. Toda a palavra. Ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então Deus diz que toda a palavra é pura, é importante para Ele. E nós não devemos acrescentar nada à sua palavra para que não sejamos mentirosos. Para que Ele não nos considere mentirosos. Mateus capítulo 4, versículo 4, na interação de Jesus com o diabo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de, outra vez, toda a palavra. E toda a palavra que procede da boca de Deus. Todas as palavras que Deus diz são importantes. Todas as palavras juntas, como Deus transmitem o coração e a mente de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Por isso, todas as palavras são importantes, temos que ser minuciosos. Mateus capítulo 5, versículo 18. Jesus no Sermão do Monte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Todas as palavras, todas as letras, todas as pontuações são importantes para Deus. Mais à frente, em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando fala da promessa de Abraão e a aplicação desta promessa de Abraão, ele diz que a promessa não foi feita aos descendentes, mas foi feita ao descendente. Tirando um S na nossa tradução em português, no nosso idioma. Uma letra. A importância que Deus dá à gramática. Então eu acho que não estou a ser picuinhas aqui. Eu acho que estou a tentar trazer a seriedade daquilo que Eva fez. E Eva negligenciou, abriu brechas na sua resposta a Satanás. A primeira coisa que vemos na resposta de Eva à serpente é que ela não enfatiza o toda. Não enfatiza o toda como Deus disse, deixando o que a serpente disse por rebater. Porque a serpente disse, não comereis de toda a árvore. Então Eva devia ter respondido, sim, devemos comer de toda a árvore. Temos que comer de toda a árvore, menos de uma. A segunda coisa que ela negligencia é que ela minimiza a provisão de Deus. Eva minimizou a provisão de Deus. O Senhor disse, de cada árvore do jardim comereis livremente. Mas Eva apenas disse, não podemos comer. Minimizou a provisão de Deus. A terceira coisa, a terceira brecha que Eva abre é na parte da especificação de Deus quanto à árvore. Deus especificou o nome da árvore. Ele disse que a árvore que não podiam comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal, para não haver confusões, porque havia duas árvores no meio do jardim. Mas Eva apenas disse que não podiam comer da árvore que está no meio do jardim. Então Eva não foi específica quanto à árvore. A quarta coisa, a quarta brecha é que Eva acrescentou à proibição do Senhor. O Senhor não disse nada sobre tocar na árvore, mas Eva afirmou que Deus disse, nem tocareis nela. Agora, o que nós sabemos é que eles não morreriam por tocar na árvore. Eles morreriam se comessem da árvore. Mas Eva acrescenta o tocar na árvore.
e condiciona esse tocar na árvore para a consequência da morte. A quinta e última brecha é que Eva enfraqueceu a punição. Eva enfraqueceu a punição. Deus declarou, certamente morrerás, mas Eva disse, para que não morrais. Então, resumindo e concluindo, Eva, como nós muitas vezes quando estamos diante da tentação, colocou-se a jeito para a queda. Eva colocou-se a jeito para a queda. E ela colocou-se a jeito para a queda porque ela recusou-se a afirmar palavra por palavra aquilo que Deus disse. Agora, alguns podem pensar até que isto é demasiado... Estou a ser demasiado picuinhas. Mas não, mesmo pessoas que trabalham na área legal, na esfera legal ou na esfera legislativa, quando consideram a interpretação de uma lei, elas veem estes 4 elementos, são cuidadosos, os advogados, os juízes, aqueles que estão na esfera legal, consideram estes 4 elementos. O elemento gramatical, o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico, ou seja, a razão pela qual tal lei foi escrita. O propósito desta lei. Mas um advogado ou um juiz vai sempre dar primazia ao elemento gramatical. O que é que foi escrito nessa lei? E as palavras são importantes. Então, se Deus deu uma lei a Adão, este elemento da lei é importante. Mas nós sabemos que Satanás gosta de descontextualizar as verdades. Ele não quer a verdade verdadeira. Ele quer usar uma verdade com brechas, uma verdade comprometida. Então Eva, ao responder a essa pergunta comprometida, ela dá uma resposta comprometida e coloca-se a jeito para a queda. Certo teólogo escreveu o seguinte acerca disto. Disse que Eva negou a suficiência da palavra de Deus, acrescentando uma outra exigência. A mudança da palavra por Eva constituiu uma negação da inerrância da palavra de Deus. Por outras palavras, a Eva disse que a palavra não é suficiente, ela tem que colocar uma nova frase para transmitir o que está na mente de Deus. E ela, de certa forma, duvidou da inerrância da palavra de Deus. Que as palavras que Deus usou eram as palavras que Deus queria. Então não basta só ser uma pessoa que simplesmente fala versículos para comprovar se crê ou não crê na suficiência e na inerrância das Escrituras. Ela tem que ter um compromisso mais profundo com as Escrituras para mostrar que crê na suficiência das Escrituras e na inerrância. Por isso, não é a nossa interpretação da Bíblia que vence o diabo. Não é a nossa interpretação da Bíblia que vence o diabo, mas sim a exposição da revelação assim como ela é. É isto que vence o diabo. O que vence o diabo não é a minha interpretação condicionada daquilo que a palavra de Deus diz, mas a exposição, a leitura nua e crua, sem aditivos da palavra de Deus. É isto que vence a serpente. Portanto, o inimigo, ao ver que a doutrina da clareza da palavra de Deus está com brechas, ele agora ataca. Este é o momento de dar a mentira aberta. O cenário está montado, ele já viu e ouviu a resposta de Eva, e é uma resposta cheia de brechas. Agora ele ataca. E ataca como? Bem, Satanás agora ataca com uma afirmação mentirosa que levou ao engano. Satanás ataca com uma afirmação mentirosa que levou ao engano. A Eva traz uma resposta com brechas que levou ao engano e Satanás responde com uma afirmação mentirosa que levou ao engano. O versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher. Então a serpente disse à mulher. Ora, esta afirmação é interessante porque a serpente agora surge como um falso profeta. Ela não surge apenas como uma serpente, como um animal que comunica com Eva, mas apresenta-se como um falso profeta que traz uma verdade oculta, algo que Eva não sabia até aquele momento. E agora a serpente vai trazer uma nova revelação. Agora, alguns podem achar estranho eu estar a usar a expressão profeta ou falso profeta para a serpente. Mas quanto ao termo serpente, que é a palavra nakash, certo hebraísta comenta o seguinte, eu cito, se mudássemos as vogais para uma forma verbal, lembra-te de que o hebraico originalmente não tinha vogais, teríamos nokesh, que significa o adivinho. A adivinhação refere-se à comunicação com o mundo sobrenatural. Um adivinho no mundo antigo era aquele que predizia presságios ou dava informações divinas ou oráculos.
podemos ver esse elemento na história. Eva está a receber um novo oráculo, uma nova informação, uma nova revelação da serpente. Então a serpente aparece ali como um falso profeta. E a serpente vai trazer uma verdade. E sobre esta verdade, ou sobre esta afirmação de Satanás, o diabo edifica a sua igreja. Sobre esta afirmação, o diabo edifica a sua igreja. Agora, a ideia do diabo aqui é disputar um conflito. O diabo quer disputar, ou quer iniciar um conflito aqui. Qual conflito é que o diabo quer iniciar? A ideia é disputar um conflito entre a razão da criatura e a revelação de Deus. A razão da criatura e a revelação de Deus, ou seja, a autonomia humana contra a soberania de Deus. A autonomia, a plena e radical liberdade do homem contra a soberania absoluta de Deus. Para Satanás, o homem já não deve crer para entender, mas deve entender para crer. Eva, vamos lá discutir sobre este assunto. Tu entendes aquilo que Deus te pediu? Faz algum sentido? Vamos começar a pôr a razão aqui a trabalhar. Não achas que Deus tem qualquer coisa escondida aqui que nós precisamos de saber para confiar nele? Então Satanás quer criar um mundo em que os homens, em que a autonomia do homem é elevada a tal ponto que ele não deve crer para entender, mas deve entender para crer. Então o diabo traz um sistema rico em filosofia humana, mas com 0% de Deus. Este é o seu objetivo, criar um sistema do mundo que seja rico em filosofia humana, mas 0% de Deus. Este é o mundo que Satanás convenceu-nos a criar e é isto que nós vemos todos os dias. Então Satanás, ao lançar esta afirmação mentirosa, ele edifica a sua igreja. E a sua igreja tem certas bases doutrinárias que vão contra a personalidade de Deus. A primeira coisa que Satanás faz na sua primeira doutrina, na sua primeira mentira, é que ele diz que Deus não conhece o transgressor, Deus não condena o transgressor. É um ataque ao juízo de Deus. A segunda doutrina é que Satanás transmite a Eva é que Deus não controla o futuro, questionando a soberania de Deus. A terceira coisa que Satanás diz à mulher é que Deus camufla o que é bom, questionando a bondade de Deus. E a quarta e última coisa que Satanás revela à mulher é que Deus criou os homens cegos, questionando a autoridade de Deus. E sobre esta afirmação, Satanás edifica a sua igreja. Com isto, o diabo, toda esta doutrina e com esta mentira, o diabo vai apresentar esta caricatura de Deus. Esta é a caricatura que o diabo quer fazer de Deus. Agora é interessante, tudo aquilo que o diabo afirma acerca de Deus, ele está a falar de si mesmo. Não é verdade? Ele diz que Deus é mentiroso. Mas quem é o mentiroso? É o diabo. Ele diz que Deus não é claro na sua revelação. Mas quem é que não é claro naquilo que diz? É o diabo. Então Deus faz Eva acreditar que aquilo que a serpente é de facto Deus. E aquilo que Deus é de facto a serpente. Mudou o jogo. E Eva agora está comprometida, porque a resposta dela já tem brechas. Portanto, o propósito do diabo é que os humanos olhem para Deus e para o mundo e para eles mesmos com um coração de dragão. Este é o propósito. Avaliar o mundo à nossa volta com um coração de dragão. E um coração de dragão vai colocar a autonomia do homem acima de todas as coisas para interpretar o mundo à sua volta. Aliás, Satanás sabe isso. É por isso que Provérbios 4, 23, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Satanás sabe, Eva tem um coração de Deus. Foi criado para ser assim, Adão também. Eu agora quero dar um coração de dragão, porque daí procedem todas as fontes da vida. Então a primeira parte do engano de Satanás, o primeiro ponto da afirmação mentirosa de Satanás que levou ao engano é que Deus não condena o transgressor. Deus não condena o transgressor. O texto diz ainda no versículo 4, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Então a serpente enfatiza aqui o que Eva não enfatizou quando responde à serpente. A serpente diz que é certo, certamente não morrereis.
Porém, quando a serpente dá esta ênfase, ela nega o que Deus disse, que certamente morrereis. Isto está no versículo 17 do capítulo 2. Então, vemos aqui claramente, a serpente já viu as brechas, já preparou o terreno, ela viu que é hora de lançar uma mentira que nega a palavra de Deus. E esta mentira apoia-se sobre aquilo que Eva afirmou, lembram-se? Eva afirmou, ela deu uma resposta que está cheia de brechas. Então Satanás dá esta mentira aberta, como resposta àquilo que Eva disse anteriormente. Portanto, a serpente ilude com a ideia de que Deus não é sério contra a desobediência. Deus não é sério contra a desobediência. Deus não é assim tão agressivo ou tão severo contra a desobediência. Satanás quer criar um mundo onde um Deus bom é aquele que não condena. Um Deus bom é aquele que não condena. Um Deus bom não é aquele que não manda pessoas ao inferno. Um Deus bom é aquele que não me deixa desconfortável na igreja quando eu ouço a pregação. Um Deus bom não é aquele que me diz estas coisas sobre fogo e enxofre. Este não é um Deus bom. Um Deus bom é um Deus que não condena. É um Deus que é inofensivo. Não é um leão, é um cabrito. E os homens querem um Deus assim. Porque um coração de dragão não quer um Deus que é sério na sua condenação. Então as pessoas que têm um coração de dragão certamente pensam assim. Aliás, isto entrou nos corações do povo judeu que estava na planície. Que estava prestes a entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 29, versículo 14 até ao versículo 19. Diz Deus a Moisés, ou diz Moisés ao povo: não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vós sabeis, como habitantes da terra do Egito, porque vós sabeis como habitámos na terra do Egito e como passámos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses daquelas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amargura. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração para acrescentar à sede a bebedice. O que Deus está a dizer, ou o que Moisés está a dizer, é que havia pessoas lá que, ao desprezar a palavra de Deus, pensavam: Deus não me vai condenar por isso. Eu posso continuar nas minhas abominações. Não levavam a sério a condenação de Deus, porque tinham um coração de dragão. Salmo 10, versículo 11. Diz o ímpio no seu íntimo: Deus esqueceu-se, virou o rosto e não verá isto nunca. Um coração de dragão pensa sempre que a condenação de Deus não é séria. Por isso precisamos de perguntar aqui: porquê que eles não morreriam? Na mente de Satanás, porquê que não morreriam? A serpente responde: porque Deus sabe. Porque Deus sabe. E Satanás dá a entender que, neste ponto, que Deus não controla o futuro. Agora isto é interessante. Vimos que a primeira coisa que Satanás faz é dizer a Eva que Deus não condena o transgressor. Ao dizer que a condenação de Deus é leve, é comprometida, ela agora diz que Deus não condena desta forma porque Deus não controla o futuro. Agora eu preciso da vossa atenção porque este ponto pode ser um bocadinho mais complicado. Se no versículo 1 o diabo deturpa a palavra de Deus quando usa a expressão Deus disse, agora ele distorce o conhecimento de Deus. Ele já deturpou a palavra de Deus, a revelação de Deus. Agora ele distorce ou deturpa o conhecimento de Deus quando ele diz Deus sabe. Por outras palavras, Satanás tem uma perspectiva que ele quer transmitir acerca do conhecimento de Deus, daquilo que Deus sabe e como é que ele sabe. Então a intenção da serpente é apresentar um Deus cuja palavra não é clara
e cujo conhecimento depende do futuro. Eu repito. A intenção da serpente é apresentar um Deus cuja palavra não é clara e cujo conhecimento depende do futuro. Agora, eu acho que este é um ponto curioso no estratagema do inimigo, do diabo, da serpente. Eu peço a vossa atenção. A mentira da serpente aqui infere que Deus está condicionado ao futuro. Deus está condicionado ao futuro. Por outras palavras, parece que a serpente está a dizer a Eva: Deus não vos disse isto, que vos estou a dizer agora, porque tem medo do que pode acontecer no futuro. Ele sabe que se soubessem isto, poderiam prejudicar os seus planos ao comer do fruto proibido. Deus não controla o futuro. Logo, Satanás apresenta um Deus cujo conhecimento depende do que vê no futuro. E esta é a jogada de Satanás. É apresentar um certo conhecimento de Deus específico, um certo conhecimento de Deus a Eva, que faz Eva duvidar de Deus. Talvez havia qualquer coisa que Deus não sabia aqui. Então Satanás apresenta um Deus cujo conhecimento depende do que vê no futuro. É mais ou menos como um mago, com uma bola de cristal, que vê o futuro das outras pessoas e também vê o seu próprio futuro. Então Deus está condicionado a um futuro onde Ele vê as ações das pessoas e a sua própria ação para com as ações dessas pessoas. Então Deus não revela certas coisas às suas criaturas, porque se assim o fizer, elas, com o seu livre arbítrio absoluto, poderão fazer escolhas que condicionarão o futuro do Senhor, porque Deus sabe. A soberania de Deus está presa nesta coisa de Ele apenas sabe. A sua omnisciência está presa neste apenas sabe. Por outras palavras, o Senhor é escravo do livre-arbítrio humano. Agora, este é um pensamento comum, muitas vezes, no nosso meio evangélico, acerca da omnisciência de Deus. Que Deus sabe porque olha para o futuro. Mas se Deus é omnisciente e Ele tem que olhar para o futuro para saber, então significa que Ele não é omnisciente. Porque Ele precisa do futuro para aprender o que vai fazer. Então Ele está condicionado no seu conhecimento. E Ele quer olhar para o futuro para ver o quê? As ações dos humanos. Então Ele está condicionado por ações futuras que Ele vê no futuro para que possa fazer alguma coisa. Então Satanás apresenta Deus desta forma. Porque Satanás quer minar o conhecimento que Eva tem acerca do conhecimento de Deus. Porém, eu acho que uma perspectiva sã do conhecimento de Deus não diz isto que eu acabei de dizer. Mas diz outra coisa. Diz que o diabo está ali porque fazia parte das intenções do Senhor. Agora, isto é importante. O diabo está ali porque fazia parte das intenções do Senhor. Eu não estou a dizer que o Senhor não vê o futuro. O que eu estou a dizer é mais do que isso. Eu estou a dizer que o Senhor escreve o futuro. Então, uma perspectiva sã do conhecimento de Deus diz que o diabo está ali porque fazia parte das intenções do Senhor. Satanás nunca iria dizer a Eva que tudo o que estava a acontecer fazia parte do plano de Deus. Imaginem só Satanás dizer isso. Olha, eu estou aqui contigo a tentar enganar-te porque isto faz parte do plano de Deus e Deus já tem uma coisa determinada. Eva iria ter uma perspectiva acerca do conhecimento de Deus mais elevada do que aquilo que Satanás está a transmitir. Então Satanás nunca iria dizer isso. Satanás nunca iria dizer que tudo aquilo que estava a acontecer fazia parte do plano de Deus para uma glória que só pertencia a Deus. E que o diabo, naquele momento, apenas era um servente neste projeto. Satanás não ia dizer isto. Olha, eu estou aqui porque eu sou um servente. Deus quer fazer alguma coisa, é por isso que eu estou aqui para te enganar. Então a pessoa que tem um coração de dragão acredita que Deus é escravo do futuro e do livre-arbítrio humano. Agora, eu acho que este ponto é importante. Porque quando o nosso irmão Davi vai falar sobre o problema do mal, e nós vivemos num mundo que é caído e que pessoas sofrem. Se Deus só sabe aquilo que aconteceu no futuro, Ele não tem controle sobre o futuro, mas o futuro controla a Ele, então não existe esperança nem consolação para as pessoas que passam sofrimento. Não existe objetivo, não existe propósito para a dor e para o mal. Mas se Deus tem um controle minucioso sobre o mal, existe propósito para o mal que está neste mundo.
Mas a pessoa que tem um coração de dragão acredita que Deus é escravo do futuro e do livre-arbítrio. Eu acho que as Escrituras deixam isto claro. Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço. Pensa numa coisa mais aleatória do que o lançamento de uns dados. Existe coisa mais aleatória do que essa? Bem, o texto diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele criou o universo conforme o conselho da sua vontade. Criou os humanos conforme o conselho da sua vontade. Colocou aquela árvore no meio do jardim conforme o conselho da sua vontade. A serpente apareceu conforme o conselho da sua vontade. Eva foi enganada conforme o conselho da sua vontade. O casal comeu o fruto conforme o conselho da sua vontade. O pecado entrou no mundo conforme o conselho da sua vontade. Deus é um Deus não controlado pelo futuro, mas é um Deus que controla o futuro. E por isso ele pode tomar decisões do passado sem ter medo do futuro, porque ele desenhou o futuro. Mas Satanás quer dar este engano, porque ele quer que Eva duvide da capacidade de Deus e começa a semear uma espécie de coração de dragão em Eva. Mas Satanás não termina por aqui, nós temos que avançar rápido. Vimos que Satanás, com a sua afirmação, ele diz que Deus não condena o transgressor, diz que Deus não controla o futuro e agora diz que Deus camufla o que é bom. Deus camufla o que é bom. O texto diz, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ora, Satanás dá a entender que Deus ocultou o facto de que se comessem teriam o mesmo conhecimento que ele. Deus estava a privar Adão e Eva daquilo que era verdadeiramente bom. Agora nós sabemos na criação, Deus criou todas as coisas e ele diz que era bom. Terminou a criação e disse que era muito bom. Mas Satanás está a dizer aqui, bem, não é bem assim. Existem outras coisas boas que Deus tem, mas que Deus não quer revelar. Sabes que Deus é um bocadinho restrito. E ele quer convencer a Eva a buscar estas coisas boas. Agora é interessante, não sabemos como é que Satanás sabe todas estas coisas. O que sabemos é que a serpente é muito mais avançada do que Eva e Adão no seu conhecimento. Então Satanás traz esta perspectiva que Deus não é um Deus bondoso, mas é um tirano que não quer compartilhar as coisas boas com os homens. Deus não é bom. Deus é um tirano. Deus é restrito. Satanás queria fazer Eva acreditar que o que tinham recebido de Deus não era suficiente. Não era muito bom. Porque Deus ainda tinha outras coisas ainda melhores para eles, mas ele é restrito. Faz lembrar Israel quando escolhe um rei. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, quando os israelitas vão ter com o profeta Samuel, dizem o seguinte, então os anciãos todos de Israel, isto 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. O sistema governamental que nós temos não é bom, não é suficiente. Deus deu-nos uma teocracia, mas isto não é muito bom. O texto continua, versículo 6, porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atenda à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Israel acreditou na mentira que Deus camufla aquilo que é bom. Então Satanás queria fazer-lhes acreditar que o que tinham recebido de Deus não era suficiente. Viver para Deus, e esta é uma perspectiva que está muito nos nossos jovens hoje em dia. Viver para Deus é muito restrito. Viver para Deus é muito restrito. A verdadeira satisfação vem através da desobediência. Nós temos que desobedecer. Aliás, as leis não foram feitas para quebrar. Ou seja, isto estar a vir à igreja, ler a palavra de Deus, orar, devocionais, ouvir os meus pais a falar da palavra de Deus toda a hora, vir orar, isto é tudo uma vida muito restrita, muito opressiva.
Não, a verdadeira liberdade, a verdadeira satisfação é buscar aquilo que está fora de portas. Porque aquilo que está fora de portas, isso é que é bom. As leis são feitas para quebrar. Bem, um coração de dragão assume que o que Deus deu-nos não é de facto muito bom. E um coração de dragão vê o fruto proibido sempre como o mais apetecido e agradável. Isto não só os jovens, nós adultos também. E nós já devíamos saber melhor. Então Satanás camufla a bondade de Deus nesta afirmação, porque Satanás agora está a edificar a sua igreja. E este mundo, este sistema, é uma grande igreja do diabo. Satanás não fica por aqui, ele agora, com a sua afirmação mentirosa, faz a última investida. Ele agora diz que Deus criou os humanos cegos. Vimos que Satanás, com a sua afirmação mentirosa, levou ao engano, diz que Deus não condena o transgressor, que Deus não controla o futuro, que Deus camufla o que é bom, e agora que Deus criou os humanos cegos. Diz assim no texto, versículo 5, a expressão, se comerem deste fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abrirão os olhos. O diabo diz que a consequência da desobediência não é a morte. Oh Eva, vamos lá falar sobre este assunto. Tu achas mesmo que a consequência de comer de um fruto é a morte? Vamos baixar à terra, Eva. Vamos colocar a nossa razão aqui a funcionar. Vamos colocar um pouco a revelação de Deus de lado. Ele disse, vamos lá ver se isto faz sentido. Comer um fruto traz morte? Então, Satanás está a dizer a Eva que a consequência da desobediência não é a morte. A consequência da desobediência, Eva, a consequência de comer este fruto é a sabedoria. É o conhecimento. É a liberdade. Não queres ser livre, Eva. Não queres experimentar aquilo que é realmente bom na vida. Satanás está a dizer a Eva que a desobediência traz deificação. Sereis como Deus. Então o conhecimento secreto e oculto na perspectiva do diabo, e que ele quer criar no coração de Eva um coração de dragão, o conhecimento secreto e oculto é a chave para a vida plena. O conhecimento secreto e oculto. Comer do fruto dar-lhes-ia o conhecimento de Deus. Seriam como Deus. Seriam pequenos deuses. Ora, se pararmos aqui um pouco, Eva devia ter parado ali a conversa e devia ter dito: ser como Deus? Desculpa lá, serpente. Mas quando Deus criou-nos já à sua imagem e semelhança. Nós já somos como Deus. Então não precisamos da tua proposta para ser como Deus. Porque já somos como Deus. Mas é interessante esta expressão aqui que aparece no versículo 5. Abrirão os olhos. A expressão abrirão os olhos pressupõe da parte da serpente que o casal era cego. Se é para abrir os olhos, então a serpente está a dizer, vocês são cegos. A serpente está a dizer ao casal que vocês são privados de uma mente aberta, de conhecer os maiores mistérios do universo. Vocês não conhecem, vocês não sabem o que é realmente a verdade. Agora, quando eu olho para este texto de Gênesis capítulo 3, faz-me lembrar um pouco do incidente que está em João capítulo 8 até o capítulo 10. E toda esta narrativa de João 8 a 10 trata acerca... O centro é o capítulo 9, por causa do cego que foi curado. E todo o debate é sobre aquilo que os judeus conseguem ver e não conseguem ver, e a cegueira espiritual que eles têm. Agora, a história conclui com a afirmação de Jesus que os cegos são aqueles que veem, mas não creem. Os cegos, os verdadeiros cegos neste mundo, são aqueles que veem, mas não creem. Podemos afirmar que o seu ver, neste caso dos judeus descrentes que estavam lá diante de Jesus, é fruto dos olhos que foram abertos em Gênesis capítulo 3. Satanás mentia quando prometia que seus olhos seriam abertos. Por outras palavras, o abrir de olhos de Satanás é realmente a verdadeira cegueira. Quando Satanás abre os olhos, ele está a fechar os olhos. E este é o ponto. Então esta promessa de abrirão os vossos olhos é cegueira que Satanás está a prometer. Satanás quer criar um mundo em que Deus é visto como aquele que quer manter os humanos ignorantes. Temos um irmão aqui na igreja que ele praticamente na sua faculdade foi chamado de ignorante e de primitivo e de retrógrado e atrasado porque ele acredita na palavra de Deus.
E é este mundo que Satanás quer criar. Ele quer criar um mundo em que Deus é visto como aquele que quer manter os humanos ignorantes, primitivos e atrasados. Satanás diz: se querem obter o verdadeiro conhecimento e deixar de ser simples e ingênuos, precisam de livrar-se das algemas de Deus e da religião. Precisam de ter uma mente aberta. Sim, Deus diz essas coisas, mas isto era pessoas que viviam naquele tempo. Nós somos as pessoas mais evoluídas. Nós estamos acima na cadeia alimentar. Por isso, nós temos que analisar isto, pensar bem, ter uma mente aberta. Satanás diz que nós devemos ter uma mente aberta e procurar a verdade noutra fonte. E numa fonte sem Deus. Com isto, o diabo abre a porta do ocultismo, da feitiçaria, do espiritismo e do naturalismo. Ele cria um mundo em que o homem não tem que apelar à revelação de Deus para saber aquilo que ele necessita. Agora, os judeus precisavam de ouvir isto antes de entrar na Terra Prometida. Porque seriam tentados a cair no mesmo engano. Moisés alertou em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dos povos. Não se achará entre ti e quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Satanás está a abrir a porta para esta nova abominação. Satanás está a abrir a porta mostrando que vocês, os humanos, são cegos. Se vocês confiam na revelação de Deus para entender o mundo à volta, são cegos. Temos que abrir a porta para estas coisas. Para a Maia, para todas estas coisas. Portanto, aquele que tem um coração de dragão pensa que é necessário ter uma mente aberta, excluir Deus, para conhecer o bem e o mal e lidar com o mundo. A mente aberta é o pior veneno que pode entrar nas nossas igrejas. Porque faz parte da afirmação mentirosa de Satanás ter uma mente aberta. Não, nós não temos uma mente aberta. Nós somos fechados e somos retrógrados. E devemos considerar isto como um elogio. Aliás, Salmo 19 diz o seguinte. Salmo 19, versículo 7 até ao versículo 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria àqueles que têm a mente aberta. Dá sabedoria àqueles que são, reparem, porque no original significa aqueles que são facilmente enganados. A palavra de Deus faz isso, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas o coração de dragão pensa que é necessário ter uma mente aberta para olhar para o mundo de Deus. Então vimos que na afirmação de Satanás, que é uma afirmação mentirosa que levou ao engano, esta afirmação é a pedra angular da qual Satanás edifica a sua igreja. E estas são as doutrinas. Deus não condena o transgressor. Deus não controla o futuro. Deus camufla o que é bom. Deus criou os humanos cegos. E esta é a cosmovisão que Satanás quer dar aos homens. Para que agora a mulher, quando olhar para a árvore, ela agora olha não com o coração de Deus, mas com o coração de dragão. Assim como Siegfried saboreou o coração de dragão e agora ele viu o mundo de forma diferente. Foi levado pelas suas expectativas pelo tesouro e agora foi transformado em dragão. Assim todos aqueles que veem Deus desta forma, duvidam da bondade, da soberania, da justiça e da autoridade de Deus, veem o mundo com o coração de dragão. Qual é a solução? Bem, a solução está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde tem duas palavras-chave, duas palavras militares aí. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. O diabo quer que Adão e Eva sejam rebeldes contra Deus. Bem, Tiago está a dizer que nós devemos ser rebeldes contra o diabo. Rebeldia contra o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o que é que acontece? E ele fugirá
de vós. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que esta manhã seja um desafio para todos nós, em buscar ser como o coração de Deus. Buscar baixar toda a nossa racionalidade sem Deus. Toda a nossa autonomia ser simplesmente diminuída e elevar a revelação de Deus. Para que possamos vencer as ciladas do diabo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E Senhor Deus, pedimos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, para que esta semana possamos não ceder às mentiras do diabo. Ajuda-nos a ser rebeldes contra o diabo. Ajuda-nos, Senhor, a simplesmente tirar a membresia da igreja do diabo. Abandonar estas doutrinas que foram usadas para criar o mundo em que estamos agora. E que levaram Eva agora a olhar para a árvore proibida de uma forma diferente. Ajuda-nos a não cair nestas ciladas, Senhor. Ajuda-nos a olhar para a tua palavra simplesmente como ela é. Nua e crua, sem aditivos. E a obedecer esta mesma palavra. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus vos abençoe e que tenham uma boa semana.